a todos, né? Tem uma sugestão, então, da gente começar logo pelo Luiz. A gente aproveita as colocações do Fernandão e discute esses aspectos com detalhes, pode ser? Tudo bem. Tá bom, pessoal, esse aqui é o resultado do meu doutorado. Eu juntei aqui os artigos que eu escrevi junto com a Lena, que é minha orientadora, a Sara, minha orientadora, o César, o Eduardo, o CESAR de cronologia que o Bruno adquiriu para mim na Austrália, a Carol também, que vem me ajudando com os dados de cronologia, e o Ócio também da Nazaré, que vem me ajudando desde o início do doutorado. Mas, enfim, eu vou só um geral da minha área de estudo. Eu estou estudando os depósitos de OCG e os depósitos de OCG enriquecidos em níquel do cinturão sul do cobre, que é essa caixinha aqui, que está aqui, bem ao sul aqui do domínio Carajás, mas também estou estudando o depósito Jaguar, que não faz parte da Vale, mas é um depósito de níquel hidrotermal, assim como o G34, que está aqui embaixo. Dentro do depósito do OCG, eu estou estudando o Sossego, o Jatobá e o Castanho. Com contextualização regional também, as mineralizações de OCG no domínio Carajás, ele é relacionado a esses 4 eventos aqui principais, sendo 2 deles registrados, o Cinturão Sul, que é o de 272, e o de por volta de 188 giganos. Os dados aqui, eles incluem dados de química mineral e de geocronologia. A respeito dos dados de química mineral, eu sinalizei aqui nas caixinhas azuis as faces hidrotermais que a gente analisou nos diversos depósitos e corpos mineralizados. Eu não vou ler todos eles, mas a gente analisou a apatita, magnetita, actinolita, clorita e biotita e escapolita nessas diferentes faces hidrotermais. Nos dados, a respeito dos dados de geocronologia, a gente vai apresentar os dados aqui de titanita e rutil, que foram datados na Unicamp, e os dados de apatita e monazita, que a gente datou na Austrália. Em relação às escapolitas, os dados mostram que elas apresentam uma posição marealítica, já que a meionita está abaixo de 40%, e elas sempre caem aqui no campo das escapolitas metassomáticas, embora também algumas caem nas metamórficas de alto grau. Os dados de traços da escapolita, elas sempre vão mostrar uma leve anomalia positiva de Orópio, e a gente sempre, as escapolitas dos depósitos de níquel hidrotermal, como no caso aqui do G34, sempre vão mostrar essa alta depressão dos elementos terraçados pesados. E comparando os padrões de distribuição das escapolitas com os dados de fluidos que tem na literatura, eu pude correlacionar, por exemplo, as apatistas do depósito Castanha, elas são correlacionáveis aos fluidos com interação com salmoura, gerados por metamorfismo. Já no Jatobá, a gente já tem uma assinatura também de salmouras e fluidos magmáticos, e no caso do G34, a gente tem uma assinatura, talvez, de alguma dissolução de halita e fluidos carbônicos, embora não tem nenhum precedente geológico para confirmar isso. Já no caso, os dados também de escapolitas, a gente pode ter uma noção sobre a salinidade que foram geradas das escapolitas. Todas elas apresentam alto conteúdo de cloro na sua estrutura, que indicam que o fluido teve uma alta concentração de cloro, mas também elas tiveram uma alta salinidade. E no caso do depósito Jatobá, a gente vê um progressivo aumento da escapolita 1 até a 3, que tem esse crescimento aqui de 0,3, chegando até próximo de 1, e depois ela reduz na 4ª fase da escapolita nesse depósito. No caso, o GT4 ele também apresenta essa alta salinidade, ainda mais alta do que as fases iniciais dos depósitos de OCG enriquecidos em níquel. E aqui nesse gráfico B, a gente vê que todas elas caem no campo das escapolitas geradas por
fluidos magmáticos hidrotermais. Além disso, a gente ainda pode usar a razão molar, a razão de cloro bromo molar, que a gente consegue fazer uma correlação com as fontes e interações de fluidos durante a evolução do sistema hidrotermal de cada depósito. Todas elas apresentam aqui os dados em volta de 100, então a gente correlacionou esses dados com fluidos gerados no manto ou fluidos magmáticos, que teve alguma interação com salmouras aqui, ou até mesmo com a assimilação de rochas da crosta, que pode ter diminuído essa razão cloro-bromo das escapolitas. No caso dos anfibólios, elas têm uma composição de tremolita e actinolita, no caso dos depósitos de OCG, de modo geral. Aqui eu também incluí os ácidos do cristalino, embora eu não tenha analisado diretamente as dados da literatura. E no caso de ET34, a gente já tem uma composição mais diferente, que é a artigsita com magnésio e pargacita. No caso da biotita, essa composição de composição da biotita é uma biotita férrica, nos depósitos de OCG, de níquel hidrotermal, mas nos depósitos de OCG rico em níquel. Mas no caso dos depósitos de níquel hidrotermal, a gente já tem a composição de fluoropita, variando a biotita magnésio biotita. Nos casos dos geotermômetros da biotita, elas nos indicam que os depósitos, que a alteração potássica, por exemplo, no corpo sossego, ela chegou a 600 graus Celsius. Já nos depósitos de OCG ricos em níquel, essa temperatura variou entre 400 e 480 graus, e no caso dos depósitos de níquel hidrotermal, chegou a 610 a 630 graus Celsius. Esses resultados, tanto do corpo sossego quanto do jatobá, elas são coincidentes, essas temperaturas são compatíveis com os dados já publicados na literatura a partir de dados de temperaturas isotópicas. A respeito do conteúdo de halogênio na biotita, a gente tem, em comparação também com os campos de depósito da literatura, os dados eles não caem nos campos no banco em relação aos dados mundiais. Eles apresentam um maior valor de intercepto na razão fluido-cloro e também no conteúdo no valor de intercepto do flúor, como vocês podem reparar aqui nesse zoom, aqui na figura D. O único depósito que eu estou estudando que cai em algum campo é o depósito que é o corpo Jaguar Sul da mina Jaguar, que cai no campo relacionado aos pórfiros, mas também apresenta alguma correlação com aqui entre os campos do IOCG e de ouro polimetálico. Além disso, a gente ainda consegue ter a partir somente dados de biotita, tentar rastrear também o tipo de depósito e de fluido envolvido na geração daquela biotita. No caso dos dados do sossego, a gente obteve que os dados, são essas bolinhas amarelinhas aqui, elas caem no campo do OCG e também elas apresentam sugerem uma contribuição tanto de fluidos magmáticos, então esse campo meio amarronzado avermelhado, e também alguma contribuição possível contribuição de evaporitos nessa formação. Já no caso dos depósitos de OCG com enriquecidos em níquel, que são os losangos verdes aqui, eles também caem no campo de OCG, nesses dois campos, e aqui eles sugerem também ter alguma contribuição maior dessas rochas evaporíticas, possíveis rochas evaporíticas. No caso dos depósitos de níquel hidrotermal, os dados eles apresentam uma certa dispersão, eles não caem, no caso aqui do G34, eles não caem em um campo específico, mas estão próximos de 3, que é o caso do IOCG, Skarne e os depósitos ricos em elementos terraçários. E em relação aos fluidos, eles podem ter sido gerados a partir de fluido magmático, com alguma contribuição de
fluidos externamente derivados. Né, os valores dos interceptos de flúor, cloro e também da fugacidade de flúor e de cloro, eles indicam que esse fluido que gerou os depósitos IOCG, os depósitos em Carajás, os depósitos IOCG, eles tiveram uma maior concentração de cloro em relação ao flúor. E especificamente nos depósitos de líquido termal, a gente observa que a atividade de flúor foi maior do que em relação aos depósitos de ACG, por apresentar um valor maior, mais próximo ao positivo do que menos negativo, digamos, que os depósitos de ACG, como vocês podem ver aqui nesse grafo A. E tem um trabalho que saiu esse ano, do Baidai e colaboradores. A partir dos dados de biotita, ele sugere vários gráficos para traçar fontes de fluido e também para caracterizar o tipo de depósito. Eu também apresento aqui para vocês, no caso aqui, as biotitas do sossego caem no campo IACG, assim como as biotitas do depósito do Jatobá. Mais uma vez, eles sugerem essa contribuição bem magmática, no caso aqui do sossego, mas também é uma contribuição mais evaporítica em relação aos depósitos ao Jatobá, e aqui, mais uma vez, confirma a mesma interpretação dos gráficos anteriores, que as biotitas, as fluoropitas, no caso do GD34, eles são correlacionados a 3 campos, e aqui também essa contribuição de rocha, de fluidos magmáticos e extremamente derivados no GD34. Em relação à fugacidade de oxigênio, a gente pode utilizar esse ternário do F3, F2 e magnésio, e a gente observa que todos os dados eles caem aqui caem aqui nesse campo, que é o de uma oxidação moderada, mas no caso dos depósitos de líquido termal, a gente tem uma maior consideração de ferro 3, que sugere um aumento relativo da fugacidade de oxigênio na formação dessas biotitas. No caso das apatitas, as apatitas dos depósitos de ACG, elas têm um maior conteúdo de flúor, conforme vocês podem ver aqui. Essa aqui é uma apatita 1 do depósito do corpo sossego, a apatita 2 do corpo sossego, e aqui do corpo sequeirinho. No caso, os depósitos de líquido termal, que são o campo a figura F aqui, elas têm uma dispersão tanto aqui do centro do ternário até as apatitas mais ricas em flúor, e no caso do G34 a gente tem biotitas ricas em cloro, que sugere um trend composicional para a apatita 2, que tem essas apatitas centrais aqui, que tem uma composição uma composição equivalente entre a hidroxila, o flúor e o cloro. Essas composições foram obtidas em microsonda, então a gente interpreta que os depósitos de OCG de níquel e os depósitos de OCG enriquecidos em níquel, essas apatitas foram geradas a partir de um fluido rico em cloro e flúor, mas já no caso de GT4, como a gente tem baixa concentração de flúor, possivelmente esse fluido foi um fluido mais evoluído e mais rico em cloro. Os diagramas multielementares da apatita, eu não vou entrar em muito detalhe, mas é só para mostrar para vocês que a gente tem, dentro do mesmo corpo, a gente tem variações entre as várias gerações de apatitas, e principalmente entre os tipos de depósito. A gente tem assinaturas diferentes para cada tipo de depósito. Em relação ao estado de oxidação, a gente também pode ter um indício a partir da concentração de césio e de európio nas apatitas,
No caso do depósito de OCG, eles são gerados essas apatitas foram geradas em condições moderadamente oxidantes, e no caso dos depósitos de OCG enriquecidos em níquel, eles já foram gerados em um fluido mais reduzido, mas aqui, por exemplo, no caso do Jatobá, a gente tem que a primeira geração ela foi gerada em um fluido reduzido, e progressivamente teve um aumento dessa oxidação e voltou novamente para uma fase mais reduzida. E no caso do GT34, que é esse campo aqui, a gente tem que ela teve uma condição similar ao depósito sossego, ao corpo sossego e também ao sequeirinho, gerado assim, em condições moderadamente oxidantes. Em relação à fonte do fluido e os processos gerados da apatita, os dados sugerem que o conteúdo de elementos arrastadas leves sugerem que as apatitas dos depósitos de OCG, elas são apatitas metassomáticas, né? E assim como os de níquel, dos depósitos de OCG enriquecidos em níquel, mas aqui, no caso das apatitas do GT34, a gente tem que ter uma assinatura maior uma assinatura máfica uma assinatura máfica mais significativa do que os depósitos IOCG, de IOXZ e esses níquel. Todos eles apresentam esse trend NW, que sugere que um intenso processo de dissolução e reprecipitação após a formação das apatitas, que levam à redução dos elementos arrastados e de ítrio, e leva à formação de monazita e xenotima, que é geralmente encontradas como inclusões nessas apatitas desses diversos depósitos. Eu usei aqui, são os diagramas de Mal e colaboradores 2016. Eu só dando destaque aqui nesses gráficos finais, o E e o F, que são realmente os gráficos de classificação dos tipos de depósito. A gente observa que os dados do castanho, eles caem tanto no campo IOA como IOCG. No caso aqui dos dados do GT4, eles caem no campo do IOCG. O Jatobá, ele cai majoritariamente no campo do IOCG, e as apatitas do sossego, que são as amarelinhas e as marronzinhas aqui, elas caem também no IOCG, assim como o do sequeirinho, que cai no IOCG. Esses dados, apesar de ter vários campos nesses tipos de gráficos, eles não tinham um campo específico para níquel hidrotermal, ou no caso, essa nova classificação que a gente está chamando, esse subtipo, que é o tipo castanha, que são os IOCGs enriquecidos em níquel, não tem um campo específico para eles. Então, por isso, eles têm essa classificação desse tipo de gráfico. Em relação às magnetitas, a gente também, os diagramas multielementares sugerem que cada tipo de depósito tem uma assinatura específica a partir dos elementos traços menores, maiores das magnetitas. Em relação a esses campos que vocês estão vendo aqui, o azul é o campo das magnetitas geradas em baixa temperatura, enquanto o campo laranja é das magnetitas geradas em alta temperatura. Somente as magnetitas do depósito de GT34, elas têm uma similaridade maior com as magnetitas de baixa temperatura. Os demais magnetitas analisadas, elas caem no campo, tem maior similaridade com as magnetitas de alta temperatura. Eu também não vou entrar em muito detalhe, porque são muitos elementos para descrever. E também, assim como a apatita, a gente também pode ter indícios do estado de oxidação a partir da concentração de vanádio, cromo e manganês dentro da rede da estrutura da magnetita. Quando maior for a concentração desses elementos, menor vai ser
a fugacidade de oxigênio no fluido que gerou essa magnetita. Então, a partir dessa introdução, eu propus esses campos que vocês estão vendo aqui nessas figuras A e B, a partir também, considerando também o dado de magnetita, de apatita dos diagramas que eu mostrei para vocês anteriormente. Né? Então, os dados também de magnetita, eles são condizentes com o estado de oxidação apresentado pela apatita anteriormente. Nadol e colaboradores nos trabalhos de 2014 e 2015, ele sugere a utilização dessa curva que divide os tipos de depósitos. Você pode voltar no anterior só um instantinho? Ah, claro, Leite. Opa. Não, nesse aí. Nesse aí. Sim. Muito interessante. Obrigada. Que é isso. Ok, obrigado. Bom, em relação a Nadol, colaboradores, ele sugere que a gente pode utilizar essa curva de diferenciação entre os depósitos tipo skarn e pórfiro para ter uma ideia da interação de fluido rocha na formação, né, que foram incorporados no fluido que gerou a magnetita. Então, as magnetitas que caem acima dessa curva skarn-pórfiro, elas são magnetitas com intensa interação fluido-rocha, e as que caem abaixo têm baixa interação. Então, no caso aqui, os depósitos de OCG e OCG ricos em níquel, a gente tem essa baixa interação fluido-rocha, mas já no G34 a gente tem uma interação mais moderada, já que eles caem aqui no campo mais próximo à curva. Aqui também, embora não seja o foco aqui da apresentação, os dados do Jaguar também caem aqui próximo à curva. Destaco aqui também, mais uma vez, a gente tem essa contribuição máfico-ultramáfica bem assinalada também nos dados de magnetita no GD34. É isso. Acabei misturando, explicando também esse gráfico aqui. Mas enfim, mais uma vez, os gráficos, os dados de magnetita, a gente pode ter uma ideia da classificação das magnetitas. Todas elas caem no campo do termal, todas elas estão abaixo da concentração de níquel e cromo que a gente espera, os depósitos níquel cupríferos magmáticos. As magnetitas do castanha, elas são magnetitas mais precoces, enquanto as do Jaguar, elas são mais tardias, do Jatobá, assim como a do Sossego e a do Sequirinho. Os dados de magnetita, eles não caem no campo OCG, como é esperado, devido ao enriquecimento de titânio e vanádio das magnetitas analisadas. Embora eu não tenha plotado aqui, também os dados da literatura também são bem condizentes, da literatura das magnetitas de Carajás são bem condizentes com os dados que eu estou apresentando aqui para vocês, nesse gráfico. Em relação à clorita, as cloritas não têm uma composição muito variável, todas elas variam entre a clorita férrica e a magnesiana, né, então chamosita e o plenocloro. Em relação à temperatura, eu utilizei 11 geotermômetros, que está no programa do Yavuz. 2 deles se destacam, porque eles sempre caem dentro do intervalo das temperaturas de inclusões fluidas, que a gente está publicado na literatura, que é o T00, TZF95. A partir da relação desses geotermômetros, a fase clorítica dos depósitos de OCG, elas foram geradas em 218, 288 graus Celsius. Já nos depósitos de OCG enriquecidos em níquel, variou entre 394 e
e 38, e nos depósitos de níquel termal foi um pouquinho mais baixo, de 260 a 300 graus Celsius. O dado de química mineral é muito robusto, tem muita coisa que você fez, é um trabalho de compilação e também de novos dados bem interessantes. Eu tenho algumas dúvidas em cima de algumas interpretações, porque eu acho que na hora que a gente está mexendo com química mineral... Seu trabalho é extraordinariamente interessante. Isso. Quando a gente vai começar a mexer com química mineral dessas alterações geotermais, a gente tem que considerar as rochas encaixantes, ok? Sim. Porque senão a gente começa a criar gráficos ou entrar em gráficos que não tem muito a ver com aquilo que a gente está estudando, ok? E Sim. outro detalhe que eu acho bem importante é que Carajás já tem que começar a construir os seus gráficos, ok? Porque eu lembro O Luiz fez e escondeu, Fernandão. Não quis te mostrar. então Cadê, mostra. Luiz? Mostra, Luiz. Então é o seguinte, quando a gente fez uma visita lá no Salobo com o Fernando Torres, lá da Espanhol, que é especialista em OA, e com o Tassinari, ele chegava lá e falava assim, eu não estou vendo o que eu estou vendo aqui, isso não existe. Porque ele separa muito IOA e IOCG como coisas bem diferentes e não faz essa conexão entre os dois. E Carajás é o exemplo do mundo que conecta as duas coisas. Então tem muito campo que cai aí nesses gráficos que são feitos assim, end-member, que Carajás fica misturado. Porque para mim os dois têm a mesma origem, só que especializa a depender da rocha encaixante da evolução para o IOA ou para o IOCG, ok? A mesma coisa é o IOCG rico em níquel. Vamos lá. Não só castanha, mas todo o depósito da franja sul de Carajás, que os corpos de minério estão próximos de alguma rocha ultramáfica ou gabróica, tem níquel. Por exemplo, no Saludo, no Sequeirinho, tem um corpo lá próximo de um gabro, que ele tem até 1% de níquel, certo? Sim. Que é o quê? Isso indica o quê? Que você teve uma interação muito forte, independente do gráfico ou não, do IOCG com a rocha encaixante. Porque ele trocou, o fluido é muito salino, muito pressurizado, de alta temperatura, e com cloro, flúor, tem uma capacidade muito grande de troca, então ele lixivia muito material da encaixante, e consequentemente os minerais que vão depositar produto dessa lixiviação vão ter composições um pouco diferentes a depender da encaixante. Por exemplo, Sossego, né? Sequeirinho, está lá dentro de rocha de 3,2, um tonalito. Então, assim, não tem ali no Sequeirinho, onde está florando hoje, nenhuma supracrustal mapeada. Então, se tiver alguma fonte, vamos supor, que a gente pode dizer, não, pode ter alguma coisa que deu meio evaporítico, não tem onde ter rocha evaporítica ali. Porque a rocha encaixante é um tonalito. E debaixo do tonalito, se tiver alguma coisa, são rochas do Rio Maria. Né? Porque aquela faixa ali do Sossego, o que está aflorando ali são supracrustais ligados aos Glistone Belts. Tem o Selva, que tem Spinifex, tem Pilolava ali perto do 118. Então, assim, é porque às vezes cai no gráfico a composição lá do cloro, do flúor, né? E do boro, indicando fontes, às vezes fontes, como é que se diz? Evaporíticas. Uma coisa que eu chamo a atenção é a seguinte: os modelos de OCG evoluíram muito pelo Hitchman lá dos modelos de cobre ligado ao Copper Belt da África. Quando ele começou a estudar, ele é um especialista em Copper Belt e começou a estudar IOCG e fez muito link nos trabalhos iniciais dele do Copper Belt com IOCG. Hoje isso a gente não usa mais, mas você pode olhar os trabalhos iniciais dele, que para explicar os teores de cloro muito alta, a salinidade muito alta, como é o caso lá do Copper Belt, você tem evaporitos, né, que fornecem essa maior salinidade. No caso de Carajás, a gente fica muito difícil a gente encaixar esses modelos, porque a gente não vê rocha nenhuma evaporítica lá na sequência. Pode, tem alguma coisa lá nas supracrustais mesoarqueanas, a gente não tem acesso. Nas supracrustais Carajás mesmo,
tudo que a gente já furou até hoje, tudo que a gente conhece, a gente não encontra nada evaporítico. Então, isso pode ser uma contribuição da rocha encaixante ou pode ser uma contribuição do próprio fluido. Né? Os fluidos ligados a carbonatito, a rochas alcalinas, de plumas mantélicas, eles são muito ricos em sódio, cloro. Você pega a Palabora, um exemplo bem interessante de olhar, porque ele é um extremo, né? Só tem um único carbonatito com cobre que tem no mundo, que o Groves escreve como IOCG. Está no extremo, mas é muito salino, porque é do próprio magma alcalino que traz essa salinidade. Então, assim, a gente precisa dar essa discutida em relação ao encaixante, porque talvez a composição da encaixante pode explicar alguma mudança pequena no fluido e não ser uma coisa totalmente diferente. Então, por exemplo, os IOCGs e os IOCGs com níquel, para mim, eles estão dentro do mesmo campo. O que vai separar e modificar aí é se tem encaixante ultramáfica próximo ou não. O Jaguar, por exemplo, o Jaguar é um IOCG de níquel puro, nem cobre lá tem muito pouco cobre. A rocha encaixante é uma rocha vulcânica ácida, é um riolito com pórfiros de óleos azuis. Só que no entorno do cristalino, do Jaguar, está cheio de ultramáficas. Ultramáficas com muita olivina primitiva, com muito níquel na olivina. Então, se você lixiviar aquelas ultramáficas, vai gerar um conteúdo de níquel muito grande no fluido hidrotermal. Então, nesse caso específico, nessa ideia que eu estou falando aqui, o fluido, o níquel estava lá nas encaixantes e o fluido arrancou esse níquel e depositou, ok? Numa área lá de queda de temperatura, de pressão e assim por diante, no mecanismo de deposição dentro da estrutura, né? E o GT34 é outro exemplo bem interessante. Lá você encontra as rochas bem máficas, você encontra ortoperoxeno hidrotermal. Inicialmente essas rochas foram descritas como ultramáficas, depois teve uma discussão grande e se colocou tudo como produto de alteração hidrotermal, mas não se descarta totalmente a presença de alguns diques ou não de rochas ultramáficas ali, no GT34. Mesmo o GT34 sendo encaixado dentro de guinais do Xingu, guinais de 28, 29, tá? Você não tem supracrustal ali, Carajás, na área do GT34. Você tem aquelas, inclusive as idades que se obteve lá, 28, 29, né? E aquela idade 27 lá, que foi interpretada como um zircão hidrotermal de 2,7. Né? Precisa até fazer uma química mineral naqueles zircões para ver se confirma ou não, né, Carol? A interpretação lá do pessoal da UNB, lá da Emília. Né? Ele é meio feinho mesmo, meio quebrado assim, mas precisaria fazer um trabalhinho a mais ali para confirmar. E ali seria, se a gente confirmar, seria o primeiro zircão hidrotermal de 2,7. Né? 2,7 é alguma coisa. A gente acha muito 2,5, né? Mas 2,7 a gente não tem. Mas ali foi a primeira ideia. Mas ela não fez química mineral no zircão, a gente não sabe os teores de terras raras, de elementos traços, e não dá para entrar nos gráficos. Mas ali tudo é velho, né? E só a mineralização que é dentro aí dessa sequência que a gente já conhece, né? Que é o depósito aí pela química mineral sua, que deu um pouquinho mais diferente. E quando você falar no Jatobá, explica qual é o Jatobá que você está falando. Né? O trabalho que a Lena orientou lá, você tem 2 Jatobás. Tem um Jatobá polimetálico, ligado à magnetita, o pipe magnético, e tem um Jatobá um pouco mais distal, que só tem cobre. E aí, eu lembro que o trabalho que a Lena orientou, as temperaturas dos 2 depósitos é bem diferente. E a mineralogia também. Então, na hora que você for falar de Jatobá, tenta explicar qual é o Jatobá que você está falando. Porque na literatura tem 2 Jatobás, né? Não é 2 Jatobás, um cortou o outro, mas é um zoneamento entre o Jatobá mais quente e o Jatobá um pouco mais frio. Então, era mais ou menos isso aí que eu queria falar da química mineral. Não, legal. Acho que a Lídia pediu a palavra só explicando o trabalho da Ângela, né? Inclusive, as mesmas lâminas, ele usou. É que nos artigos está lá, geração 1, 2, 3, aquele que é mais rapidinho, né? Lídia, por favor. Em 2018, o Anheuser, não, desculpa, 2014,
O Anheuser escreveu um artigo de revisão sobre Greenstone Belts. O artigo é imenso, tem, 30 páginas, sei lá, leva um tempão para ler. Mas o interessante é que ele discute no Craton Pilbara, na Austrália, a presença de resquícios do que teria sido evaporitos. Tá? Isso é muito raro de ocorrer. Eles foram identificados, são unidades silicificadas, tem fotos maravilhosas, inclusive. Tá? Então, é muito difícil, são casos muito específicos, mas foram identificados. Isso que você falou, Fernando, é verdade, é como, né, identificar uma coisa dessa, né? Mas, assim, eu convido vocês a olharem esse artigo. Ele foi publicado no Journal of African Earth Sciences em 2014, tá? No volume 100, e é uma revisão interessante, porque é ótimo. Só vou fazer um comentário sobre esse diagrama aqui do cloro-bromo, qual é a razão do evaporito. Mas para a gente assimilar o evaporito e ele participar do processo metalogenético, teria que dissolver esse evaporito, ou teria que o evaporito interagir com esses outros fluidos hidrotermais e ser um processo de interação fluido-rocha, né? Se a gente olha esse gráfico, todos os dados, exceto o sossego, que cai bem na caixinha magmática ali, né, o corpo sossego, todos os outros estão... aponta aqui o início, Luiz, onde, no 10 a segunda, né? Todos são com a composição de 100 até valores menores. Então, é impossível ser dissolução de halita, porque são valores muito mais elevados. E é também bem provável que seja evaporito assimilado por fluidos magmáticos hidrotermais, que também são valores elevados. Então, apesar do evaporito ter uma razão menor, quando tem a partição desses elementos para o fluido, eles não ficam no fluido a partir da dissolução da halita, então não vai incorporar no fluido hidrotermal. Então eu acho que esse gráfico ele vai contra a ideia de que tem evaporito envolvido e não a favor. Pelo menos assim, pensando só em termos de razão cloro-bromo, né? E só uma outra observação, eu olhei hoje a apresentação do Luiz bem rapidinho, ele me mandou por e-mail e eu não percebi que ele não tinha mostrado 2 gráficos. Eu vou mostrar, Luiz, vou te entregar. O Luiz, ele propôs vários gráficos, e o que eu acho bem legal, esse aqui é com base na escapolita, no anfibólio, tem da biotita, da clorita, mas eu não colei aqui, né? Que tem vários gráficos que, olhando esses minerais, por exemplo, escapolita não tem no IOCG mesmo, né, no sequeirinho, no sossego, mas tem no castanha, no jatobá e nos hidrotermais, como o GT34, e são valores bem diferentes. E se a gente for olhar o anfibólio, a química do anfibólio, o IOCG com níquel, que é castanha, jatobá, e o IOCG normal, né, sequeirinho, e os depósitos de níquel hidrotermais têm sempre uma composição diferente. A magnetita separa muito bem e a apatita também. E o que parece é que a evolução do níquel hidrotermal, ele não é um contínuo do IOCG. Ele parece que é um outro sistema fluidal. Se a gente olha aqui em vários aspectos, né, como por exemplo titânio, magnésio, ele é um outro sistema fluidal, e aí eu acho que é legal levantar isso, porque o Luiz vai mostrar os dados geocronológicos, e também é uma pena que ele não vai conseguir mostrar hoje aspectos texturais, né, mas eu achei importante mostrar isso, como eles são diferentes, muito mais oxidados, com características bem diferentes que ele mostrou, porque eu acho que a gente pode amarrar isso com as idades. Então, era só isso. Na mistura, já deu para separar uma opção de coisas, né? Se a gente começa a separar pelas idades, pelos tipos metálicos, pelos tipos de hospedeiro, vai cada vez aparecer mais campos. Agora, para isso, precisa de um exército de pessoas. Eu estou brincando, mas uma meia dúzia aí de pessoas, porque é muito trabalho. Né, muito trabalho, tá? E
e ao final publicar é um livro assim, ou um volume inteiro de um periódico, porque realmente dá pano para mão. Desculpe eu interromper, Fernando. Ô Lídia, esse projeto já tem um exército, são 80 pesquisadores já trabalhando nesse projeto. Eu sei, mas eu digo assim, o finalizar, você está entendendo? E a ideia final é a gente publicar um livro ou um exemplar de uma revista especializada com toda essa parte do projeto como um todo. Olha, eu convenço tranquilamente a Audiology Reviews a fazer isso. Mas eu acho que a Economic Geology é muito mais chique, né? Sim, eu também acho. Pela grandeza de Carajás, né?